E aí, leitor, tudo bom? Primeiro, bem-vindo ao especial de 100 inscritos aqui do canal. Eu tô me sentindo muito realizada, porque é uma coisa que eu queria muito fazer. Desde antes, assim, eu sempre quis vir aqui pro YouTube, mas eu nunca achei que eu poderia criar um canal, chegar com 100 inscritos e, tipo, me sentir realizada com isso, sabe? Vou contar um pouquinho da minha história com a literatura, vou contar a história da minha criação de conteúdo e dessas vontades que eu tinha desde antes, assim, pra criar aqui no YouTube. Então, esse vídeo vai ficar um pouco longo. Vou começar com a minha história com a literatura, que começou quando eu era bem pequena. Eu lia os gibis da Mônica e, né, pegava livro emprestado na biblioteca da escola. Então eu lia muito no ensino fundamental. Eu lembro de pegar livro, tipo, uma amiga minha pegava um livro e gostava, daí eu pegava pra gente poder trocar a experiência daquela leitura. Saudades. Eu cheguei a ler Thalita Rebouças, aquele Tudo por um Popstar. Então aquele livro eu gostei muito. Isso foi no ensino fundamental. Quando eu fui pro ensino médio, as coisas mudaram um pouco, porque a gente começou a ouvir de vestibular, leitura obrigatória, os livros clássicos, que até então eu não tinha tido contato. No ensino médio, né, quando você passa ali do quinto ano pro sexto ano e muda de colégio, que normalmente é assim, né, colégio municipal pra colégio estadual, escola municipal pra colégio estadual, enfim, muda o nome lá, você não entende. Mas nessa biblioteca tinha uma série de livros que é colorida, a lombada colorida, e eu sonho com encontrar essa série de volta, sabe, pra eu poder ter a sensação de novo, porque foi a primeira época de livro repado. Eu nunca tinha ouvido falar de livro repado até então. Tipo, até eu começar a criar conteúdo aqui na internet, eu não sabia o que era livro repado. Só que eu entendi que eu já tinha passado por uma fase de livro repado. No ensino fundamental, no ensino médio, tinha essa série e todo mundo tava lendo. Eu lembro até de uma cena de eu estar na sala, acabar de chegar da biblioteca, tinha acabado de terminar o intervalo, cheguei da biblioteca com um livro, tipo, um depois da série, e eu ver que a menina tava esperando só eu devolver pra ela pegar o que eu tava lendo. E a gente, tipo, eu lembro dessa cena, tipo, nítida essa cena. Enfim, não vou citar nomes, mas eu lembro dessa cena. E, cara, foi uma experiência muito gostosa. Eu lia bastante nessa época, mas não tanto quanto no ensino médio, no ensino fundamental. E no ensino médio tinha, né, a questão da matéria língua portuguesa. E essa matéria, ela pedia muito essa leitura de livros. E como se tornou meio que uma obrigação, perde um pouco do prazer. Aí a gente vai lendo, vai empurrando com a barriga, normal, né? Quando a gente foi pro ensino médio ali, o primeiro, segundo, terceiro, tem os livros para vestibular, que daí começa ali a lista realmente obrigatória, que são livros bons que você tem que ler para quem vai prestar Enem, para quem vai prestar federal. Então, tipo, são livros obrigatórios, tipo, obrigatórios mesmo. Se você quer passar, então você tem que ler. Aí nessa época eu lembro de ler Os Instrumentos Mortais, eu li os dois primeiros. Eu li A Culpa das Estrelas, bem quando tava falando do lançamento do filme, então ali em 2013, 2014, estavam falando aqui do filme e tal. Não, 2013, 2014, tá certo. Então eu li Os Instrumentos Mortais, os dois primeiros, A Culpa das Estrelas, e no terceiro ano eu li A Cidade de Papel. Pra 3 anos, ler 4 livros é muito pouco, né? Hoje em dia eu vendo, foi muito pouco. Só que nem eu falei, não eram leituras assim que eu olhava, lia, gostei muito. Não sentia vontade de continuar, sabe? Aquela paixão que a gente tem quando termina um livro e sente toda a ambientação, sente saudade dos personagens e tudo mais. Não foi bem assim que aconteceu. E daí você procura refúgio em outra história. Enfim. Aí eu saí do ensino médio. E ali por volta de 2017, 2018, eu comecei a acompanhar muito o YouTube. Comecei a assistir muito YouTube. Eu já assistia, só que eu voltei com mais frequência, porque eu parei de assistir, tipo, algumas séries e assisti muito YouTube, consumi muito
conteúdo no YouTube. Nessa época, eu comecei a assistir a Kabuki, porque eu tava conversando com uma amiga, a Clara, e a gente conversava sobre livro, porque ela deixava o Scooby dela linkado com o Twitter. E sempre aparecia lá, quando ela fazia alguma classificação de livro, quando ela aparecia lá, tipo, quero ler, ou avaliado em tantas estrelas, ou marcado como lido. Então, todas essas coisas aparecem no Twitter. E como tava aparecendo pra ela, e ela tava aparecendo que ela tava lendo bastante, eu fiquei tipo, ai, eu quero ler também, entendeu? Tipo, eu quero ler. E daí eu fui pedir indicação pra ela. E pedindo essas indicações, né? Eu já tava consumindo um pouco de conteúdo literário no Booktube. Eu comecei a ver mais com um olhar de eu quero ler e eu quero produzir conteúdo literário também. Só que eu não tava lendo nada, então como é que eu vou produzir um negócio que eu não vou conseguir? Isso, né, dando um espaço aí de, tipo, um parênteses, eu sempre quis fazer YouTube, sempre quis vir pro YouTube. E então eu já tinha tentado conteúdo de comédia. Eu lembro de ter um vídeo no tablet muito vergonhoso de comédia. Não deu certo, porque eu tava com muita vergonha. Aí depois, quando eu tava falando sobre a minha trajetória com a Federal, então... Só que eu já tinha o Instagram literário, mas eu tava tentando vir pro YouTube também, com uma pegada de conteúdo diferente. Mas também não rolou, então eu tive 2 tentativas frustradas aqui no YouTube. E eu acabei deixando pra lá. Voltando pro assunto, quando eu tava pensando em criar conteúdo e eu não tava lendo, eu fiquei, cara, eu vou ter que ler pra poder falar sobre isso com propriedade, né? Depois, né, que eu comecei a consumir o conteúdo e ter aquela vontade de produzir, eu comecei a acompanhar também o Bruno Miranda, que é um comediante e ele é leitor, ele falava de livros no canal dele. Mas ele falava, assim, de livros e das histórias engraçadas que ele tinha com muita leveza. Tipo, dava muita risada dos vídeos dele. Tipo, eu acho muito divertido. E eles, bem na época que ele lançou o livro, inclusive, tá aqui, eu não podia deixar de falar da história do canal sem falar desse livro. Porque quando eu acompanhava ele, sempre nos finais do vídeo dele, ele falava: compre meu livro, compre Azeitona que tem nas melhores livrarias do Brasil. E, cara, eu tive que ver, né, tipo, emprestei pra ver se era muito bom. E quando eu li, eu fiquei, tipo, muito encantada na história. Tipo, é uma história muito gostosa, quero reler o livro qualquer dia desses. E quando eu li esse livro e terminei, eu falei pra Clara, e a Clara ficou tipo, legal, só que não faz muito estilo dela. E daí eu falei, cara, mas eu preciso falar desse livro pra alguém, o que eu vou fazer? Aí foi quando eu pensei e fiz um Instagram só que eu mantive ele privado, Wake Up. E quando eu mantive, né, ele privado, porque eu tinha um pouco de medo de mostrar pras pessoas o que eu tava fazendo na internet. Aí, por algum motivo, eu acabei indo pro centro e fui na biblioteca pública. Sim, gente, eu fui na biblioteca pública com 21 anos. Moro aqui em Curitiba desde sempre. E eu nunca tinha ido na biblioteca pública. Que vergonha. Quer dizer, eu nunca fui nessa biblioteca, né? Na biblioteca pública. E quando eu fui, eu já cheguei e emprestei 3 livros. Eu lembro até hoje qual é o livro que eu peguei. Eu peguei O Exorcista. Eu peguei da Jane Austen, aquele livrão, sabe? E A Seleção. Eu peguei esses 3 livros. Eu li Razão e Sensibilidade. Eu gostei, mas eu tinha que ler de novo, porque cara, eu tava voltando pra leitura agora. Então, voltar com um clássico e com uma edição enorme daquela fica muito difícil. Lembro de dar 5 estrelas pro Exorcista, fazer uma foto muito legal. E A Seleção também, simplesmente me apaixonar pela história. Essa foi minha experiência na primeira vez que eu fui na biblioteca pública. Só que quando eu tava voltando da biblioteca pública, eu fui assaltada. E eu fiquei tão mal, fiquei tão chateada, que eu falei, cara, eu preciso me distrair com alguma coisa. Foi aí que eu liberei o meu Instagram. Não, o Wake Up, ele já não era mais privado. E por que o Wake Up, né? Era que assim,
eu queria falar de livros, mas eu queria falar de filme, queria falar de música, queria falar de tudo. Aí eu fiz o Wake Up, It's Jay, como se fosse, olá, é a Juliana, olha lá, é a Juliana, né? Então, essa era a ideia. Só que eu comecei a fazer assim, sem pretensão nenhuma. Criava conteúdo, pesquisava, começava. Eu li muita coisa pro Instagram, eu aprendi muita coisa com o Instagram desde lá no começo, só que não era algo pensando para profissionalizar. Passou um tempo, entrei no trabalho, né? Fiquei um tempo ali estudando na biblioteca, daí eu fui pro meu primeiro trabalho, daí depois eu li muita coisa por causa do trabalho, né? Era livrarias e eu tive contato com outros livreiros, eu aprendi a falar, né, sobre livros com eles, então muita gente me ensinou muita coisa e não só os livros. E de eu ter criado conteúdo antes de entrar no meu primeiro trabalho, eu senti que isso me libertou, entendeu? Tipo, eu senti que eu era uma pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Isso é fato. E eu não falava com ninguém. Mais fato ainda, quem me conhece sabe que eu não falava com ninguém. Então, uma pessoa que me conhece lá no ensino médio, que me conheceu no ensino médio, tá me conhecendo, tá vendo meus vídeos agora, ele tá tipo, essa guria tinha medo de apresentar trabalho, ela não falava com ninguém, tipo, como assim? Mas por causa dos livros e criar conteúdo pra internet, eu senti que eu, sabe, é isso, entendeu? E quando eu fui pra livraria e aprendi com esse pessoal, né, que é o livreiro, aprendi a falar de livro, aprendi a ir pro meu gênero literário favorito, aprendi a organizar, aprendi muita coisa, de verdade. Aprendi muito sobre as editoras, sobre as edições, sobre, sabe, muita coisa mesmo, assim, muita coisa bruta dos livros. E depois, né, o Vinícius estava me ajudando ali na criação de conteúdo. E nessa criação eu senti que ele merecia um espaço no Wake Up. Só que eu precisava mudar o Wake Up. Eu acabei fazendo 2 capítulos. Porque todo leitor fala, né, aquela frase, é só mais um capítulo. Por que não só mais 2 capítulos? Já que são 2 pessoas que gostam de ler e agora criam conteúdo junto. Só que como ele tá envolvido com a medicina, que ele faz medicina, toda postagem que eu fazia, ele aprovava, e toda postagem que ele iria fazer, eu aprovava. Só que como eu tenho uma cabeça que não para de pensar 1 minuto, eu precisava pedir autorização dele em todas as postagens, sabe? Pra ver se fica legal no post, e o que eu faço hoje, se você quer fazer, se tem alguma ideia. E sempre passava por ele. Só que com a questão da medicina, não tem muito tempo. Então, eu ficava meio presa com os conteúdos. Isso ele vai sentir um pouco mal, mas ele sabe disso. E quando eu falei, né, que eu queria ter um espaço na internet para falar de livros, profissionalizar o Instagram, ele me apoiou super de separar os 2 capítulos. Não separar os 2 capítulos, porque os 2 capítulos ainda existe e ainda é alimentado com conteúdo. Só que eu falei, não, eu quero fazer isso se tornar mais profissional. E eu tava assim, desde 2019, aí a gente mudou em 2020, a gente mudou pra 2 capítulos. E depois de 2 anos eu falei, cara, eu preciso do meu canto, eu preciso do meu espaço e eu preciso criar pra mim. Ele falou, não, beleza, eu te apoio, se você acha que vai ser bom pra você, então eu te apoio. Foi quando eu criei o Liz Literária. O Liz Literária, ele surgiu assim. A ideia do nome era Liz Literária ou Literária. Só que literária já tem muita gente. E o Liz Literária também tem muita coisa. E daí eu fiquei pensando, por que não pôr mais um i? Daí fica Liz Literária. E ficaria só o arroba do Instagram, Liz Literária. Mas eu gostei tanto do nome
E eu gosto muito de brincar com o meu segundo nome, né? Que é Juliana Liz, aí brinca com Liz, é Lizzy, é Liz Literária, gosto de brincar com o meu nome, então gosto muito quando me chamam de Liz, sabia? Nossa, eu gosto muito. E daí, com essa questão de brincar de nome e tal, e daí eu criei um nome com literatura e Liz, e daí surgiu o Liz Literária. Isso foi em final de novembro, começo de dezembro. Eu lembro que eu fiz um dos primeiros posts foi um Reels ali falando do meu aniversário. Foi assim que surgiu o Liz Literária. Quando que o Liz Literária veio pro YouTube? Foi nesse ano. Eu tava trabalhando quando eu criei o Liz Literária. Eu não tinha pretensão em sair do emprego, porque a minha ideia era, tipo, ir pra veterinária, pra vocês verem, terem a noção. Eu gosto da veterinária, é uma faculdade que eu admiro demais. Eu não sei se eu ainda tenho vontade de ir, porque agora eu estou, tipo, eu me encontrei com a criação de conteúdo de verdade. E quando eu falei lá na apresentação do canal, não sei se vocês viram, vou sempre deixar, quando eu falar de um vídeo, vou sempre deixar ele aqui em cima. Quando eu me apresentei, eu falei que eu sou apaixonada por marketing de conteúdo, é porque eu imagino que o conteúdo possa levar, tipo, fazer com que você sinta vontade de ler ou de consumir alguma coisa por causa do conteúdo que a pessoa faz por causa daquele produto, ou daquele serviço, ou algo assim. Mas enfim, fugi um pouco do tema. Eu vim pro YouTube, né? Que nem eu falei, tinha a ideia de sair do trabalho quando eu entrasse na faculdade. Não tinha pretensão de trocar de trabalho, porque eu tinha acabado de trocar de trabalho. Só que eu fui demitida. Então eu fui demitida na primeira semana de janeiro. E eu falei, cara, eu acho que eu vou descansar, porque eu trabalhei naquele ritmo louco de final de ano de shopping. Então eu saía do trabalho, tipo, meia-noite do trabalho. Então eu tava, tipo, muito cansada. Tava fazendo hora extra, assim, que nem louca. E na primeira semana falaram, ó, não deu mais, não dá mais, tá? E você vai fazer o quê, né? Beleza, o que eu vou fazer? Fiquei chateada e tal, isso foi numa segunda-feira. E na segunda mesmo eu fiquei muito chateada, na terça-feira eu chorei muito. Na quarta eu falei pra minha mãe, eu quero fazer vídeo pro YouTube. Ela faz. Eu fiquei tipo, tá, vou fazer. E eu lembro que acho que o primeiro vídeo saiu na quinta-feira, se eu não me engano, ou na quarta-feira mesmo. E eu tava, assim, sem pretensão nenhuma. Porque o meu forte era o Instagram, porque eu gosto muito de escrever, né, os textos ali e tal. E eu comecei a criar conteúdo aqui pro YouTube. E foi assim que a gente tá aqui. É por causa disso que a gente tá aqui. Por causa de uma demissão que surgiu tudo isso. Então, assim, deixa eu ver. Eu tenho um roteiro. Primeiro vídeo com roteiro, hein? Vocês têm que dar valor. É, tá certo. Fiz tudo que eu tinha que falar. Então, assim, né, falei da minha história com a literatura, falei quando eu resolvi criar o Wake Up, quando eu me inspirei com Azeitona de Bruno Miranda, quando eu assisti a Kabuki, ela me inspirava, a força que a Clara me deu desde o começo, quando eu falei pra ela que eu ia criar conteúdo pra internet falando de livro, ela falou, cara, vou te apoiar muito, e realmente, aonde você for, e a Clara, você pode ter certeza que a Clara tá lá. Eu tenho, sabe aquele vídeo onde tá tipo, ai, vontade de desistir, daí passa uma Queen, e daí passa as líder torcida? Então é assim. E, cara, eu sou muito grata a todo mundo que tá me dando muita força. Eu não vou falar todo mundo aqui, a Clara foi a principal, assim. Mas tem muita gente que até hoje em dia, assim, me apoia muito. E, cara, eu sou muito grata. Esse vídeo é mais... não é um desabafo, é contando a minha história de criadora de conteúdo. E eu sei que 100 inscritos é uma marca pequena pra quem é grande, mas pra quem não tinha pretensão nenhuma, só era eu, um celular e um sonho. E ver que a gente tá em 100 inscritos me faz muito feliz. Então, é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo, né? Deixa teu like. E se você tiver alguma dúvida pra fazer pra mim, é só deixar nos comentários. Posso não responder na hora, mas eu tô sempre lendo todos. E, cara, sou muito feliz. Muito feliz. E
Essa semana tem vídeo todos os dias, viu? Já ativou a notificação? Amanhã tem vídeo novo. Eu vou dar um spoiler. É uma coisa que eu não faço. Eu não faço nunca com nenhum livro. Mas eu vou fazer amanhã. Só porque é especial, entendeu? É isso. Até amanhã, às 9 horas.